Em uma sala mal iluminada, uma mulher de cabelos prateados ficou cativada por seu reflexo no espelho. Sua voz ecoou suavemente enquanto ela perguntava ao espelho quem era a mais bela de todas. Com certeza inabalável, o espelho respondeu, proclamando a princesa Blanche Freydin como a mais bela de todas as terras. A mulher congelou, a resposta ecoava em sua mente, furiosa, ela socou fortemente o espelho. Um sorriso profundo surgiu em seu rosto enquanto ela se emocionava, maravilhada com a beleza de Blanche. Cheia de felicidade, ela dizia que a Blanche é a mais fofa do mundo. Mesmo não sendo a mãe biológica de Blanche, ela a adorava como se fosse sua própria filha adorável. Essa mulher, conhecida como Liba Ekap, tinha 30 anos e já havia trabalhado em uma empresa de roupas infantis, depois de se formar na escola de design. Apesar de seu amor por todas as coisas fofas e adoráveis, ela caiu nas mesmas armadilhas que os outros. Submetendo-se a dietas e excesso de trabalho, até que finalmente desmaiou de exaustão na sala de descanso do trabalho. Quando recuperou a consciência, Liba Ekap descobriu que havia renascido como a madrasta de Branca de Neve. Ela teria largado a dieta se soubesse que isso iria acontecer. Quando ela abriu os seus olhos, tinha se tornado essa vilã maravilhosa, sedutora e de sangue frio. Ao despertar, ela não pôde deixar de se perguntar o que havia de errado com esses rostos desconhecidos que a cercavam, seus suspiros e tremores, acompanhados por orações sussurradas a Deus. A mulher cujo corpo ela agora habitava, chamava-se Abigail Freydin. Uma mulher má cujos atos perversos a levaram à morte por envenenamento. No entanto, Liba Ekap ressuscitou dentro do corpo de Abigail. Não é de admirar que todos tenham ficado apavorados ao testemunhar uma pessoa morta voltando à vida. Com o passar do tempo, Liba Ekap, agora conhecida como Abigail Freydin, se acostumou com sua nova forma. Felizmente, ela reteve as memórias de Abigail, ou pelo menos a maioria delas, e também as dela de sua vida anterior. Como primeira ação, ela decidiu convidar a princesa Blanche para um chá. E embora a princesa aceitasse graciosamente o convite, o medo persistia dentro dela devido ao comportamento anterior de sua madrasta. Então, quando Lady Abigail sorriu para si mesma, admirando o cabelo preto, os olhos azuis e a pele clara de sua filha, e imaginando como a princesa ficaria esplêndida nas roupas que ela desenha, Blanche interpretou isso como um sinal de conspiração sinistra de sua madrasta e começou a tremer apavorada, implorando para saber se ela tinha feito algo errado. Abigail percebeu imediatamente que Blanche devia estar assustada com a sua expressão. A Abigail anterior frequentemente intimidava e mantinha Blanche no limite. Então Abigail rapidamente esclareceu que ela só havia convidado Blanche para o chá. O arrependimento a encheu enquanto refletia sobre o comportamento da Abigail original, que era excessivamente obcecada por sua própria beleza. Ela costumava atormentar e expulsar as outras garotas bonitas do castelo, mirando implacavelmente em Blanche. Abigail percebeu como Blanche deve ter ficado apavorada com uma madrasta que não apenas a assediou a ponto de angustiá-la, mas também morreu uma vez e voltou à vida. Voltando ao presente, Abigail entendeu que, para mudar seu destino de um final trágico no conto de fadas para um mais feliz, ela precisava cuidar não apenas de Blanche, mas também de si mesma. No fim, é a Blanche que vai te matar ou te salvar. Então, seu primeiro passo foi melhorar o relacionamento com a filha, desculpando-se sinceramente por tudo o que havia acontecido até então. Abigail expressou sua profunda tristeza por todo o mal que causou à princesa. Ela explicou que desde sua ressurreição, ela realmente se arrependeu de muitas coisas, e embora seu pedido de desculpas não pudesse mudar o passado, era necessário. Com um sentimento de vergonha, Abigail viu seu reflexo em uma xícara de chá e se perguntou por que uma pessoa tão linda pensava que faltava para sentir inveja de uma criancinha. Abigail olhou para Blanche, que estava de cabeça baixa e com o cabelo escondendo sua expressão. Percebendo que não conseguiria muito mais de Blanche por enquanto, Abigail se desculpou por surpreendê-la e disse que ela não precisava se forçar e poderia ir descansar um pouco. Ela entendeu que levaria tempo para ganhar a confiança de Blanche. Abigail observou enquanto Blanche fazia uma reverência graciosa se despedindo dela,
mas sua saída graciosa da sala tomou um rumo inesperado, quando ela acidentalmente esbarrou com seu pai, fazendo-a tropeçar e cair no chão. Extremamente preocupada, Abigail gritou perguntando se estava tudo bem, ou se ela se machucou. Ela correu ansiosamente preocupada com a Blanche, e perguntou se ela tinha machucado a mão e se estava doendo. Antes que Abigail pudesse saber onde ela estava ferida, seu marido, Severian Fredin, repreendeu severamente a filha por sua falta de atenção. Friamente, ele a repreendeu e mencionou que chamaria o médico da família para lhe examinar, e mandou ela ir para o seu quarto, pois precisava discutir algo com a rainha. Blanche timidamente, apenas ouviu as palavras de seu pai e rapidamente saiu da sala. Olhando para o marido, Abigail não pôde deixar de pensar no homem com quem ela era casada, o rei do reino de Nergin, Severian Fredin. Resumidamente, é um lixo muito lindo. Quando se sentaram para tomar chá, Abigail não aguentou mais a frustração e repreendeu o marido, dizendo que ele é bem insensível. Ela perguntou se era difícil para ele falar palavras de conforto para sua filha que acabou de se machucar. Severian, com um pouco de sarcasmo, retrucou, dizendo que era interessante. Ele perguntou desde quando a rainha trata Blanche com tanto carinho. Ela disse que não podia discordar disso, mas depois de morrer e voltar à vida, ela mudou de ideia. O rei perguntou se era verdade, e irritada, ela não pôde deixar de pensar em dar um soco na boca dele. Severian é um rei sábio e lindo, mas é uma pessoa que o sangue correndo em suas veias é frio como os rios no inverno. Ela recordou sobre a memória de casamento do Severian e da verdadeira Abigail. Durante a festa de recepção do casamento entre os dois reinos, ele deixou Abigail sozinha com a desculpa de que estava cansado. E durante a noite de núpcias, ele insensivelmente informou que nunca tocaria um dedo nela. Foi o que ele disse enquanto ia dormir. Abigail era a flor mais elegante do Cronenbourg. Ela era desejada por todos os homens, fazendo seu orgulho exacerbado se tornar obsessão. Ela clamou, chorou e implorou pelo amor do Severian, e perguntava desesperadamente o que tinha que fazer para conseguir isso. No entanto, ele deixou bem claro que ela deveria agir como se não existisse, e nunca se aproximar dele. Foi tudo o que ele lhe pediu. E então, um dia, Abigail faleceu. E as primeiras palavras que Severian lhe disse depois que acordou quando estava deitada no caixão após suas almas serem trocadas foi: "Não vamos nos encontrar na próxima vida." Ela se perguntava como podia existir uma pessoa tão terrível. Mesmo que seja um casamento político sem amor, e que Abigail seja uma vilã. Ela não deixava de acreditar que o principal culpado dessa tragédia era o Severian. Seus pensamentos foram interrompidos quando Severian perguntou se ela estava incomodada, e disse que ela não parecia muito bem. Furiosa, ela falou gaguejando que o chá estava quente demais, mas o que ela queria dizer na verdade, era que ele é um desgraçado maligno, e é o culpado por tudo. Ela perguntou afinal o que o levou até lá. Ele queria falar sobre a sua morte. Ainda estão no meio da investigação, mas as evidências vão desaparecer com o passar do tempo. Eles presumem que pode ser um veneno que se dispersa. Ela ficou pálida, perguntando se ele está falando que alguém tentou lhe matar. Ele disse que não podem ter certeza já que não podem fazer uma autópsia, e não há evidências. Ele queria saber se ela ainda não se lembrava de nada antes da sua morte. Ela disse que sim, infelizmente. Então, ele pergunta se ela se lembra do que aconteceu, quando bebeu o veneno e desmaiou meio ano atrás. Ele disse que ela fez isso para chamar a sua atenção. Ela lembrou que realmente bebeu. Ele perguntou se por acaso dessa vez foi a mesma coisa. Ela perguntou como ela poderia fazer algo que colocaria sua vida em risco assim. Mas, a verdadeira Abigail faria, já que é uma mulher que fingiu estar doente, está se afogando, e até bebeu veneno para chamar atenção. Ela então diz que realmente não fez por conta própria dessa vez, e pergunta quem morreria de verdade apenas para chamar atenção, e por que faria isso se é óbvio que ela não receberia atenção alguma. Ao ver a expressão no rosto dele, ela achava que não tinha sido convincente o suficiente.
Ele disse que não importa o que faça, ele não pode te dar o que quer, então, espera que pare de fazer essas coisas inúteis. Ela se perguntava por que ele tinha que falar isso. E diz que entende que ele fale isso pelo que ela fez antes, mas não deseja mais a sua atenção. Ele ficou surpreso, e perguntou o que ela estava dizendo. Ela disse que tudo aquilo foi em vão, mesmo que ela tente conquistar o seu amor, a única coisa que recebe em troca é simpatia, e não precisa de algo assim. Então, como forma de reflexão pessoal, ela tem uma proposta. Sorrindo, ela diz para eles usarem quartos separados. Dormir na mesma cama que um homem que você não conhece é problemático, e é cansativo ter pesadelos por estar nervosa o tempo inteiro. Esse é o único jeito deles viverem juntos, então, ela queria muito que ele dissesse sim. Ele concorda, e diz que vão preparar um quarto separado para a rainha. Ela se sentiu aliviada. Então, já que ele aceitou sua proposta, ela perguntou se podia te pedir um favor. Com raiva, ele perguntou o que era agora. Ela disse que não iria insistir para que fizesse o papel de marido, mas disse para ele fazer com sinceridade o papel de pai. Ele ficou surpreso com o pedido da rainha, querendo saber se era isso mesmo que ela queria que ele fizesse. Ela disse que já que ele não parece ter o interesse de ter um filho, deveria valorizar a filha que já tem, ela é sua única filha. Pedindo por favor, ela pede para ele amar e a valorizar um pouco mais. Ele diz que ela está certa, e ela é sua filha. Abigail fica contente dizendo que é isso mesmo. Mas ele diz que já que ela é sua filha e não da rainha, ele vai lidar com ela como quiser. Ao perceber que ele tinha acabado de tratar a Blanche como um objeto, ela ficou furiosa. E disse que parecia que ele se esqueceu, mas seu nome é Abigail Freydin, o mesmo Freydin da Blanche e de Vossa Majestade. E é por isso, que deve ter o direito de interferir. Pedindo mais uma vez por favor, ela pede para ele amar e valorizar a princesa Blanche. Esse é o único pedido que vai lhe pedir. Ela se curva dizendo que irá se retirar, e sai com raiva deixando ele muito confuso. Antes de deixar completamente a sala, ela olha para ele e diz que acredita que seja melhor a partir de hoje, usarem os quartos separados. A empregada, Norma, estava surpresa pelo rei e a rainha estarem usando quartos separados. A empregada Clara conta que foi a rainha que pediu primeiro. A Norma pergunta que problema a rainha vai causar agora. Clara pergunta se eles estão em quartos separados por não terem uma boa relação. Norma diz para Clara que ela não sabe por não estar lá há muito tempo, ela não pode pensar que a rainha é tão simples. Ela sempre desconta nos outros quando está de mau humor, então é melhor ter cuidado com o que fala. Ela nunca permite que os empregados usem acessórios que se destaquem, e sempre os lembra de usar roupas simples. Ela diz para Clara que é melhor que ela tire os brincos que está usando. Depois da Clara tirar os brincos, a Norma se pergunta por quanto tempo ela vai durar. Elas chegam ao quarto da rainha para saber o que ela queria. Abigail disse que ia perguntar uma coisa para as duas. A Norma estava assustada, se perguntando se ela iria ficar histérica de novo. E então, mostrando 2 pares de sapatos, Abigail perguntou qual desses 2 elas acham que ficaria melhor da princesa Blanche. A Norma ficou apavorada se perguntando se ela iria dar um presente para a princesa Blanche. E se ela está pensando em dar depois de colocar uma taxinha ou agulha dentro? Ela não sabia como responder. Gaguejando, a Norma disse que acha que os 2 são bons demais para a princesa Blanche. A Clara então diz que acredita que os 2 ficarão bons. Norma ficou apavorada com a resposta da Clara, e com ela se aproximando da rainha. Abigail dizia que não conseguia escolher um, já que os 2 parecem ser bons para ela. Clara pergunta se ela não pode dar os 2, pois tem certeza que ela ficaria bem feliz. Abigail pergunta se ela não acha que a Blanche se sentiria pressionada. Ela responde dizendo que não, e que algo assim não deve ser um problema. Norma, ainda assustada, se perguntava se ela queria mesmo ajuda para escolher um presente. Abigail pergunta por que Norma parece tão séria. Ela responde dizendo que não é nada. E diz que tem certeza que a princesa vai ficar muito feliz. Blanche estava em seu quarto triste, enquanto olhava para a lua.
Clara limpava alegremente a biblioteca. Uma empregada diz que ela parece estar de muito bom humor hoje. Ela começa a rir perguntando se não parece um pouco mais chique hoje, e se não está ofuscante. Depois de perceber, a empregada disse que ela está usando umas coisas estranhas. Clara diz que a rainha deu permissão para as servas se vestirem como quiserem, então comprou um vestido novo logo em seguida. E não é só isso, ela também estava usando brincos de safira. A rainha deu um par para ela, pois estava pensando em se livrar deles, já que tinha muitos. Clara disse que ficou muito nervosa por causa dos humores ruins sobre Sua Majestade, mas depois de conhecê-la, descobriu que é uma pessoa muito legal. Nervosa, a outra empregada disse que na verdade, também ganhou um broche, mas não tinha certeza se poderia aceitar. Clara disse que estava tudo bem, e que foi Sua Majestade que deu pessoalmente. Norma, ouvindo a conversa, achava que com certeza, a rainha parecia ser uma pessoa diferente. Ela lembra da rainha lhe presenteando e dizendo que se sentia ainda mais culpada com ela, pois ela passou por momentos difíceis por sua causa. Norma se pergunta se aquela pessoa realmente mudou. Clara foi levar algumas sobremesas para a rainha, e ela perguntou se hoje é o dia em que a princesa Blanche vai tirar as medidas para os novos vestidos. Clara disse que sim. Abigail queria muito ver os novos vestidos de Blanche. Ela imaginava a Blanche usando vários vestidos diferentes. Ela queria muito vestir a Blanche com vários vestidos. Mas ela diz que a princesa Blanche não vai gostar se ela for, ela vai ficar com medo. Clara disse que vai estar tudo bem, e diz que ela até preparou um presente para a princesa. Abigail levanta decidida, dizendo que ela está certa, então pede ajuda da Clara para se arrumar. No escritório, o rei estava trabalhando muito pensativo. O Millard chega perguntando se ele não está se sentindo bem, e se deve voltar depois. Mas o rei diz que está bem, e que dormiu bem pela primeira vez depois de se casar, então está ótimo. Millard pergunta se então tem alguma coisa te preocupando. O rei diz que também quer saber. Ele diz que é a primeira vez que ele vê esse padrão, deixando Millard muito confuso. Então, ele pede ao Millard para te informar tudo o que a rainha fizer por enquanto. Blanche estava em uma sala para escolher os seus novos vestidos. Abigail a observava por trás da porta, e dizia que ela estava esbanjando fofura. Ela pensava que se sua chefe a visse, ela com certeza ofereceria um contrato de modelo infantil na hora. Abigail ficaria muito feliz se a Blanche usasse os vestidos que desenhou. Ela se perguntou por que estava evitando, já que é a mãe, e pode apenas fazê-la usá-los. A Clara se perguntava quando elas iriam entrar. O alfaiate mostra um vestido e pergunta para Madame Jeremy, que é a babá e instrutora da Blanche, o que ela achou. Ela disse que parecia bom, mas mandou que ele lhe mostrasse mais. Abigail dizia que esse não era nem um pouco bom, e é Blanche quem vai usar, e não estavam escolhendo roupas para aquela senhora. Prestando atenção aos outros vestidos, ela percebeu que todos são vestidos adultos. Roupas de adultos e crianças são completamente diferentes. A pele de uma criança é delicada já que estão em fase de crescimento. Então são necessárias roupas confortáveis e fáceis de se mexer. Mas alguns séculos atrás, nunca pensaram por esse lado e era normal vestir as crianças da mesma forma que os adultos. Garotas até usavam salto alto e espartilho. Ela nunca pensou que veria com seus próprios olhos o que leu em livros. Isso era uma coisa horrível. Ela dizia para ela mesma se segurar, pois por enquanto, ela vai focar nos designs. É a chance perfeita para descobrir as preferências da Blanche. O alfaiate mostra outro vestido, o que fez a Blanche ficar admirada. Mas a sua babá não gostou, e mandou mostrar um diferente, deixando a Blanche bastante chateada. Ele mostrou um outro, e disse que estava bombando ultimamente. A Abigail ficou desesperada dizendo que era ridículo. Até mesmo a Blanche ficou apavorada, mas a babá disse que parecia ótimo. Blanche tentou dizer que não gostou, mas ela acabou não conseguindo dar a sua opinião. O alfaiate disse que também tinha outro vestido que estava bombando entre as damas do reino vizinho.
e perguntou por que ela não daria uma olhada nele, já que vai virar moda lá no reino de Nergin também. Ao olhar para o vestido, Blanche ficou completamente apaixonada. Ela achou muito bonito, e realmente gostou. Abigail dizia que vai ficar ótimo em Blanche, mas a babá não gostou nem um pouco. Ela não acha que um vestido assim ficaria bom na princesa. Blanche ficou muito triste, Abigail estava revoltada, ela se perguntava por que aquela senhora estava fazendo a pobrezinha chorar, e se ela não conseguia sentir a tristeza dela. Ela tentava se segurar e aguentar firme para não entrar naquela sala. Mas ela não conseguiu fazer isso, e dizendo que isso não pode acontecer, ela abriu a porta, surpreendendo a Blanche e os outros dois. Depois de ficarem surpresos vendo ela entrar, todos deram boas-vindas a Vossa Majestade. Ela fala que ouviu que o alfaiate foi por causa dos vestidos da primavera da princesa Blanche, e pergunta como está o progresso. A babá disse que ia fechar o pedido agora. Olhando para os vestidos encomendados, ela pensava que a Blanche não escolheu nenhum desses vestidos. Ela pergunta para a princesa Blanche qual desses vestidos ela gostou mais. Blanche, assustada, respondeu gaguejando que gostou de todos. Abigail achava que ela não poderia ser sincera em uma situação dessas, e aí, ela começa a abrir as caixas procurando pelos outros vestidos. Ela pediu para Clara ajudar a pegar o vestido, então perguntou para a princesa o que ela achava daqueles dois vestidos. Blanche, muito contente, respondeu dizendo que achava eles muito lindos. Abigail tinha certeza que ela gostou de mais alguns, mas não conseguia lembrar quais. Depois de parar em frente a Blanche, a garotinha timidamente sorriu para ela. Abigail, admirada com extrema fofura, acabou socando fortemente a parede, deixando todos surpresos e assustados. Por ela ser fofa demais, Abigail disse para fazer todos esses pedidos no tamanho da princesa, ela vai comprar todos, à vista. A babá disse que infelizmente, eles não têm dinheiro para comprar todos esses vestidos com o orçamento da princesa. Abigail diz que é por isso que ela disse que pagaria, ela estava pensando em usar o seu orçamento, então vai ter mais do que o suficiente. Blanche puxa o vestido da Abigail, e envergonhada, ela diz que está tudo bem, ela não quer que a majestade não consiga comprar vestidos por sua causa. Abigail diz que está tudo bem, e que tem tantos vestidos que não tem intenção de comprar mais. Ela pergunta para Blanche se ela lhe faria um favor, a princesa contente responde dizendo que sim, e diz que fará tudo o que a majestade pedir. Falando no ouvido da Blanche, ela diz que depois que os vestidos chegarem, é para ela vestir aquele que gostou mais e encontrar. Blanche, envergonhada, perguntou se era só isso. Abigail disse que isso é o suficiente. Abigail queria muito ter um retrato para se lembrar disso. Antes de ir embora, ela lembra que comprou sapatos de presente, e diz que é por isso que ela foi lá para vê-la. Blanche, surpresa, diz que ela está exagerando. Abigail diz que quer vê-la usando esse sapato também, e é para lhe mostrar eles como agradecimento. E então, ela vai embora. O alfaiate contente diz para ela ir com segurança. Mesmo sabendo que interferiu sem pensar, seu coração parecia que ia explodir. Ela se perguntava se sua voz estava estranha, e dizia que não podia fazer inimigos, se perguntando se vão enviar um assassino. Mas pelo menos a Blanche sorriu. Ela espera que um dia, Blanche não tenha mais medo dela, e a chame de mãe. Nesse momento, ela ouviu a Blanche gritando por ela, e ficou muito contente ao vê-la correndo alegremente em sua direção. Ela perguntou para a princesa se aconteceu algo errado, e por que ela está correndo. Envergonhada por correr até lá, Blanche disse que ela queria te ver usando os sapatos, por isso ela os usou. Abigail amou ver os sapatos nos pés dela. Blanche, sorrindo, diz que está muito feliz, e agradece a Vossa Majestade. O sorriso entusiasmado dessa criança tocou o seu coração. Foi quase como uma flor branca desabrochando na primavera. A babá apareceu gritando à princesa dizendo que ela precisa tirar as medidas. Blanche se curvou e logo depois saiu correndo. Nesse lugar desconhecido, Blanche foi a primeira a te envolver com um sorriso tão acolhedor. Como se ela nunca tivesse visto um. Clara perguntou se deveria chamar um médico,
e disse que ela não parecia bem já tem um tempo. Mas Abigail diz que ela é a mais feliz do mundo agora, e que ela não vai sorrir mais a partir de agora. Em seu quarto deitada na cama, enquanto sorria, ela pensava no quanto a Blanche era fofa. Ela queria ela mesma fazer um vestido para Blanche. Mas acha que ainda é cedo para isso. Ela tem certeza que a Blanche agora iria preferir usar o vestido arco-íris se ela desse de presente para ela. E não acredita que ela aprendeu a ter cuidado com os adultos antes de pedir algo. Nessa idade, ela deveria estar sendo infantil e mimada. Ela precisa se aproximar da Blanche. Se aproximar o suficiente para que ela fale quando não gostar de algo, ela sorrir achando que Blanche vai ficar parecendo um coelho branco fofo e raivoso. Ela diz que um vestido pode estar cedo demais, mas pensa em outra coisa que pode funcionar. Da janela do seu escritório, o rei observava a rainha indo entregar um presente para a princesa. Ele dizia que hoje também, ela está espiando a garota. Ele se pergunta se ela está monitorando a menina, e o que está tramando dessa vez. Ele lembra dela pedindo para ele não agir daquela forma com a princesa Blanche. Ela falou aquilo para ele, e agora ele vê ela espiar a Blanche nos últimos dias, enquanto demonstra expressões tão violentas e grita de forma estranha. Ele diz que ela com certeza está sentindo o ódio da Blanche agora. Ele percebe que Blanche terminou o passeio, e vê que Abigail está indo atrás dela. Vendo ela com uma cara assustadora com uma caixa na mão, ele se pergunta se é assim que a rainha vai mostrar sua verdadeira face. Durante a última semana, ela ouviu várias coisas sobre a princesa e a observou também. Já que preparou o presente, tudo o que resta é esperar pela oportunidade perfeita. Ela estava escondida enquanto pensava que iria esperar ali, agir com confiança e dizer que já faz um tempo que se encontraram. Ela não sabia o que fazer, e nem o que falar, e estava ficando nervosa. Ela tentava imaginar como iria entregar o presente para Blanche, então pensou em apenas deixar o presente na frente da porta. Mas escuta o rei perguntando o que ela estava fazendo, ela se pergunta por que ele estava lá. Ela perguntou se ele esteve bem nos últimos dias, e disse que tinha um presente para Blanche, então ela ia deixar ali e ir embora. Ele pede para que ela lhe dê o presente. Ela fica com raiva, mas se acalma e entrega para ele. Abrindo a caixa, ele viu que era um coelho de pelúcia. Ela se perguntava se ele se sentia culpado por desconfiar dela, já que era um coelho com um vestido igual ao da Blanche. Ela pensava que mesmo que seja irritante o fato dele ter visto o presente antes da Blanche, ela vai o perdoar dessa vez, só por ela conseguir imaginar como a Blanche ficaria carregando esse coelho por aí. Porém, nesse momento, o rei jogou o coelho no chão, e pegando sua espada, ele começou a rasgar o coelho. Ao ver o Seveirinho abrindo o coelho de pelúcia, Abigail ficou em choque. Depois disso, ele pegou o coelho e começou a procurar algo, despedaçando a pelúcia. Depois de não encontrar nada, ele disse que era mesmo só um presente, e pensou que teria uma agulha dentro. Abigail ficou furiosa perguntando o que ele acha que está fazendo. Ele olhou para ela sem nenhum arrependimento, dizendo que era estranho. Então, ela lembrou que esse homem não demonstra nenhum remorso com ela. Ela começou a chorar de tristeza, ela sabe que não tem jeito, as pessoas ainda suspeitam da Abigail, mas ela se pergunta por que ele tinha que fazer isso. Ao vê-la chorando, Severian ficou paralisado, sem saber o que dizer ou o que fazer. Abigail preparou o presente para Blanche, ela só queria ver aquela garota feliz. Ela pega a pelúcia e aperta contra o peito, pensando que esse estado arruinado e de dar pena na pelúcia, é como ela. Ela continuou juntando os pedaços do seu coração estilhaçado, e os colocou em suas mãos. Com cuidado, como se fossem ainda mais preciosos. Nesse momento, a princesa Blanche apareceu. Abigail imediatamente escondeu a pelúcia, e perguntou se ela esteve bem nos últimos dias. Blanche confusa respondeu dizendo que sim, e perguntou o que foi que ela escondeu. Depois dessa pergunta Abigail ficou furiosa olhando para o Severian, mas ela pensava que mesmo que eles sejam um casal arranjado, não deveriam mostrar para a filha uma situação de briga entre os pais.
Ela então disse que era uma pelúcia que ela queria dar de presente para a princesa Blanche, mas parece que sua costura foi ruim e o algodão acabou saindo. Seiverian ficou extremamente surpreso com a resposta da Abigail. Blanche pediu o coelho e disse que uma das suas servas é muito boa de costura, deixando a Abigail emocionada. Então, a Abigail entregou o coelho, e Blanche disse que tem certeza que ela vai conseguir consertar muito bem, e agradece a Vossa Majestade, dizendo que irá tratá-la como um tesouro. Abigail começou a chorar mais uma vez, se perguntando como um anjo nasceu de uma pessoa tão desprezível. E dizendo que tem certeza que a falecida esposa dele era o Buda feminino. Ela pede desculpa por causar tanta confusão em frente ao quarto da Blanche, e diz para Blanche descansar. Enquanto Blanche dizia que sim, Abigail saiu correndo enquanto chorava, passando pelo Seiverian, que estava surpreso por vê-la assim. Enquanto corria, ela se perguntava o que fazer. Ela estava completamente horrível, se perguntando como podia se comportar de forma tão vergonhosa em frente a uma criança. Depois de sair, ela disse que estava tudo bem, pois aconteceram coisas boas também. A Blanche aceitou o pedido, ela disse obrigada, e segurou com muito cuidado. Abigail não conseguia parar de chorar, ela sentou no chão enquanto suas lágrimas caíam. Já no escritório, o Seiverian segurava um pedaço da roupa do coelho. Millard chegou perguntando no que ele estava pensando, ele disse que não era nada, e perguntou como a rainha está agindo nos últimos dias, e quais rumores estão circulando sobre ela. Millard disse que primeiro, parece que ela parou de importunar as servas, e na verdade, está sendo legal com elas. Além disso, ela estava visitando a princesa Blanche com frequência com um presente em mãos. Lembrando da Abigail chorando, Seiverian pensava que foi a primeira vez que ele a viu fazer aquela expressão. Ele pergunta para Millard se na opinião dele, acha que ela virou uma nova pessoa. Millard responde dizendo que levando a personalidade dela em consideração, tem certeza que está fingindo. E pergunta se ela não está apenas tentando conseguir o afeto da família inteira. Seiverian diz que pensou nisso também, mas ele se pergunta se aquilo era mesmo tudo fingimento. Um homem chega falando para Vossa Majestade que os nobres pediram por uma audiência. Então, o rei mandou-os deixar entrar. Um dos nobres pergunta se Vossa Majestade esteve bem de saúde, e diz que espera não estar atrapalhando seus afazeres, mas, Seiverian diz para ir direto ao assunto. O nobre então diz que foi discutir sobre a possibilidade de Vossa Majestade ter uma nova esposa. Ele disse que a rainha ainda não engravidou, mesmo já tendo passado um ano do casamento, e pergunta se agora estão dormindo em quartos separados. Ele diz que tem certeza que isso significa que há algo de errado com a rainha, então ele vai dizer para o rei conhecer outra garota, mas o rei o interrompe dizendo que, como já falou antes, não vai se casar de novo. O Duque Stoke diz que sua filha, a primeira rainha, pode ter falecido depois de dar à luz à princesa, mas sua caçula, Karen, é mais jovem e maravilhosa. Dizendo que se o rei conhecê-la, tem certeza que Vossa Majestade mudará de ideia. Mas o Seiverian grita mandando ele parar, e diz que não vai lhe avisar duas vezes. O Duque Stoke diz que parece que sua idade avançada o tornou desnecessariamente preocupado e mais comunicativo. Ele diz para Vossa Majestade deixar sua raiva de lado, e diz que só estava expressando suas preocupações do fundo do coração. Então, ele diz que irá se retirar, e aí, ele sai com raiva do rei. Olhando para o outro duque com raiva, o rei pergunta se ele também tem algo a dizer. O duque diz que entende seu desconforto quando o Duque Stoke expressou o desejo de colocar a filha ao seu lado. Mas, há um fundo de verdade do que ele disse também. Ele diz que um dos deveres do rei é fazer um herdeiro, e se não está satisfeito com a família Stoke, ele pergunta o que o rei acha de uma dama de outra família. O rei manda parar com isso. O duque pergunta se ele está dizendo que não precisa de um príncipe nascido de uma esposa legal. E o que fará quando o Sr. Raven se casar e tiver um filho? Mesmo que seja um filho ilegítimo, ele ainda possui o sangue do falecido rei correndo em suas veias. Ele cresceu como seu irmão e sua sombra, e os nobres valorizam a linhagem sanguínea mais do que qualquer coisa.
Ele pergunta quem o rei acha que os nobres apoiarão como sucessor do trono, o futuro marido da princesa ou o Sr. Raven, que possui sangue real. Com raiva, o Severian pergunta se ele está tentando ensinar, achando que não sabe desse fato. E diz que ele está certo, é uma possibilidade. Mesmo assim, sua esposa agora e no futuro será apenas Abigail. Furioso, ele diz para nunca mais mencionarem sobre uma esposa de novo, e manda se retirarem. Saindo, o duque nervoso, pergunta ao Milar se por acaso, os rumores de sua majestade preferir homens são reais. Milar responde dizendo que não são. Sozinho em seu escritório, Severian fala que ele só vem para falar com ele sobre seu dever. De repente, ele começa a sentir algo estranho. Era como se ele estivesse escutando uma voz dentro dele, dizendo que já que é o dever de um rei, agora, todos estão esperando Vossa Majestade. E ele precisa ser um bom rei. Assustado, Severian se levanta da cadeira, ficando em pânico, mas aí, ele vê o pedaço da roupa do coelho no chão, então, lembra da Abigail, dizendo que não vai insistir que faça o papel de marido, mas para fazer com sinceridade o papel de pai. Pegando o pedaço de pano do chão, ele se acalma dizendo que foi a primeira vez que ouviu que não precisa fazer o papel de marido. Quanto ao papel de pai, acha que não tem feito muito bem. Achando que não iria conseguir trabalhar mais naquele momento, ele foi para o seu quarto descansar. Chegando, ele pensava que por algum motivo, se sentia extremamente desconfortável, as servas também estavam agindo estranho. Ele não conseguia pensar em nada, além de que o dia foi desagradável enquanto abre a porta do seu quarto. Ele começou a sentir o aroma de rosas, e depois de abrir a porta do quarto, ele ficou em choque. Ele viu a cena mais estranha da sua vida. O quarto estava cheio de pétalas de rosas espalhadas, e Abigail estava sentada na cama, e disse para ele ser bem-vindo. Com raiva, ele diz que ela falou para usarem quartos separados. Se sentindo estranhamente desconfortável, Abigail sabia que ele ia odiar, mas parece que ele a odeia muito mais do que pensou. Ela preparou tudo para esse maldito que odeia Abigail, no meio do seu desespero. Essa situação romântica é um inferno na terra para esse homem. E para ele, esse ser sensual vai se parecer mais com um ceifador que veio comê-lo vivo. Tudo está indo como planejado, e agora não é a hora de recuar. Ela quer que ele sofra como seu coelho que ele destruiu e fez desaparecer. Com um leve sorriso, ela pergunta se ele vai continuar parado lá. Ele diz que parece que ela não mudou nada, e parece que ele é mesmo um tolo por acreditar por um segundo que ela realmente queria separar os quartos. Ela diz que ele está certo, e para diminuir suas suspeitas, propôs primeiro a ideia de separar os quartos, mas ele não sanou nenhuma das suas dúvidas sobre ela até agora. Então, ela pergunta o que mais pode fazer além de ficar ao seu lado para provar que todas as suas suspeitas são falsas. Mas se ele se desculpar pelas suspeitas injustas sobre ela, então vão continuar a usar quartos separados como prometido. Ele pergunta o que acontece se ele não se desculpar. Ela então diz que irão dividir o quarto, e ela vai tirar o roupão, e diz que vestiu uma lingerie bem sexy, perguntando se ele está curioso. Em pensamentos, ela dizia para ele não se preocupar, pois não tem a intenção de tirar isso também. Ao vê-lo sem dizer uma palavra, ela se pergunta por que ele está hesitando, pois sabe que ele não quer também. Ela queria que ele parasse de perder tempo e pedisse desculpas de uma vez. Severian diz que parece que ela acredita que ele está errado. Ele acreditava que se fosse ela, o forçaria a dormir com ela ou o chantagear com o que aconteceu hoje. Ela pergunta por que tem que fazer algo assim. Ela já falou antes, ela não tem mais interesse em ter o seu afeto. E parece que ele não tem intenção nenhuma de se desculpar. Ela diz que não é como se isso importasse, e diz que vai apenas voltar todo dia até que ele se desculpe, mas nesse momento, ele se desculpa. Deixando ela surpresa, se perguntando que mudança rápida de atitude foi essa. Ela sabia que ele a odeia, mas se pergunta se é algum tipo de vírus ou algo assim. Se aproximando dele, ela diz que a forma que ele falou parece que ele não tinha outra escolha a não ser cuspir essas palavras.
e diz para ele falar direito com sinceridade. Ele ficou muito nervoso enquanto olhava para ela, que estava o encarando com raiva. E então, ele se curvou dizendo que sinceramente, pede perdão pelos seus métodos bruscos, para confirmar suas suspeitas sobre ela. E por demorar tanto para fazer esse pedido também. Ela diz que ele não precisava se curvar, e achava que ele é surpreendentemente perceptivo. Ela se pergunta se é a primeira vez dele tentando se desculpar, e por que o silêncio dele estava te fazendo se sentir mal. Ela então diz que vai deixar essa passar, já que fez muitas coisas para criar essas suspeitas. Ela tira todas as pétalas da cama, e diz que se ele chamar uma serva, ela limpará toda essa bagunça. Saindo, ela pede desculpa pela intrusão, e diz para ele ter uma boa noite. E só para que ele saiba, ela diz que, como falou antes, não deseja mais ter o seu afeto. E nem possui ambição alguma de ter um herdeiro ou poder. Ela diz que está pensando em passar o resto da sua vida tranquila e sem chamar atenção para ela. Então, se ele desejar, ele pode ter outra esposa. Ela ouviu que a maior candidata antes do seu casamento era a jovem dama Karen, da família Stoke. E diz que se ele desejar, pode se casar com ela. Mas Severian fica com raiva e diz que não vai se casar com alguém da família Stoke. Abigail diz que de qualquer forma, tem certeza que há várias outras jovens damas de outras famílias. Irritado, ele grita dizendo que não vai se casar de novo com nenhuma outra mulher. Seja agora ou no futuro, sua única esposa será ela. Envergonhada, ela se pergunta o que ele tem de errado. Ela pensou que ele a odiasse, mesmo que seja a verdadeira Abigail para ser exata. De qualquer forma, ela tem que ficar atenta, então não pode se descuidar. Então, ela diz que está certo, e já que recebeu suas desculpas, vai voltar para o seu quarto. No caminho de volta para o seu quarto, ela nunca pensou que uma brisa fresca da primavera acalmaria seus pensamentos confusos. Seu coração estava batendo tão rápido que parecia que poderia explodir. Ela pensa que deve ser por causa do aroma duradouro das rosas. Abigail estava em seu quarto, e enquanto Clara penteava os seus cabelos, a outra empregada massageava os seus pés. Ela dizia que então, esse é o gosto do poder, se perguntando onde será que aquela mulher tradicional que estava marcada nos seus ossos foi. Quanto mais o tempo passa, mais ela se acostuma com essa vida extravagante. Como pensou, ter dinheiro é a melhor coisa do mundo, ela está em êxtase. Clara começou a passar um óleo perfumado no cabelo dela. Ela sentiu um cheiro conhecido no óleo, e lembra do Severian, dizendo que seja agora ou no futuro, sua única esposa será ela, e então, ela se desespera, achando que está enlouquecendo. Clara fica preocupada, e ela diz para Clara usar um óleo com aroma diferente, ao invés de rosas na próxima vez. Clara diz que entende. E diz que não tem certeza se devia estar perguntando isso. Abigail perguntou o que foi. Clara pergunta se por acaso, naquela noite, algo deu errado no quarto do rei. Abigail pergunta o que ela quer dizer. Clara diz que ela voltou logo em seguida, e pergunta se as velas perfumadas que ela escolheu não eram boas o suficiente, dizendo que também usou pétalas de rosas para decoração. Então ela estava se perguntando se Sua Majestade não gostou do aroma das rosas. Abigail diz que não é nada disso, e pensava que agora que percebeu que a Clara realmente se esforçou para te fazer ter uma boa aparência. Gritando, Clara pergunta se a lingerie não agradou Sua Majestade, e se Sua Majestade prefere o estilo inocente em vez de sexy. Ela diz que não foi perceptivo o suficiente, e pensar que existiria um homem que não gostasse daquilo. Abigail diz que não foi nada disso, então não é para ela se preocupar, pois tudo correu bem. Clara diz que é um alívio, e que vai se esforçar ainda mais na escolha do figurino na próxima vez. Até perguntou por aí sobre designers de lingerie famosos, então é para deixar com ela. Abigail pensava que elas vão acabar sendo enforcadas. Norma chega com um presente para a rainha. Abigail pergunta de quem é, e ela diz que foi enviado por Sua Majestade, deixando Abigail surpresa. Clara diz que provavelmente é uma lingerie, mas Abigail diz que com certeza não é, e manda Clara se acalmar,
dizendo que ela está ficando obcecada demais com isso. De qualquer forma, ela se pergunta o que será, e se aquele maldito lhe mandou uma boneca voodoo amaldiçoada ou algo assim. Abrindo, ela se surpreende, e pergunta se Norma está falando que Sua Majestade enviou isso. Norma responde que sim. Clara, curiosa, pergunta o que é, dizendo que quer ver também. São dois coelhos adoráveis, uma mãe e uma filha. Os olhos são joias. Abigail pega um coelho, e Clara diz que esse coelho se parece com Vossa Majestade. Abigail pensava que esse é o vestido que ela usou naquele dia. Então Clara diz que o outro coelho é a Princesa Blanche. Abigail, emocionada, começou a achar que ele não é um cara tão mau. E então, ela percebe que também tem uma carta, pegando para ler. Abrindo e lendo, ela começa a tremer de raiva. A carta dizia que ele ouviu sobre a situação dos vestidos da princesa. E que se ela ignorar os processos do orçamento real mais uma vez, ele vai reduzir a parte designada para a rainha. E pede que ela treine seu autocontrole. Abigail amassou a carta com ódio, dizendo para esquecer o que falou antes, o chamando de idiota, e dizendo que ele é realmente uma pessoa complicada. Um comerciante chegou no palácio e cumprimentou a rainha. Ela diz que ouviu que ele tinha bons produtos, perguntando se são convincentes. Ele responde que são. E diz que se for esse, mesmo que seja princesa, não seria possível se controlar. Pegando o pote de biscoito, Abigail ri dizendo que vai entregar para a Princesa Blanche. Ela começou a rir com o produto na mão, deixando o comerciante assustado. Ela diz que de qualquer forma, tem certeza que esse produto valioso é algo que não pode ser importado. E parece que ele é bem habilidoso. Ele diz que comprou alguns secretamente quando foi no reino de Cronenburg. Ela diz que ele será devidamente recompensado. Ele agradece, e diz que também preparou outros produtos que podem ser do seu interesse, perguntando se ela gostaria de dar uma olhada. Os outros homens começaram a tirar as caixas da sala. Abigail diz que pensou que ele só lhe traria produtos horríveis por ser um mercador, mas parece que finalmente está te mostrando coisas que valem a pena ver. Ela diz que gostou do que ele te apresentou, ainda mais se comparar com os outros. Isso lhe faz ter uma confiança especial nele. Abigail era ruim se tratando em julgar a qualidade dos produtos. Aproximadamente um mês atrás, um mercador estava tentando vender um colar de pérolas para ela, dizendo que era um acessório de alta qualidade que até uma princesa sereia que vive no mar não conseguiria comprar. Mas para Vossa Majestade, ele fazia por um preço especial de apenas 20.000 delona. Ela ignorou o colar e perguntou se ele tinha mais alguma coisa. Ele, surpreso, se perguntava se a rainha não estava interessada em joias. Abigail cresceu como uma princesa preciosa que não sabia nada sobre o mundo e era muito orgulhosa. Ela sempre agiu como se soubesse de tudo mesmo não sabendo de nada. E parece que era facilmente enganada pelos mercadores por causa disso. O mercador então mostrou para ela um vaso de porcelana, que é marcante nas terras do leste, dizendo que foi uma aquisição difícil, já que era uma herança da família real. Mas Abigail mandou ele mostrar o próximo, dava para falar que era falso só de olhar. Assustado, o mercador se pergunta se ela descobriu que é falso, mas se acalma pensando que não era possível, afinal, ela é aquela rainha. Ele diz que, como esperado de Vossa Majestade, parece que produtos dessa qualidade não satisfazem sua visão perspicaz. Portanto, ele vai mostrar esse especialmente para Vossa Majestade, um produto mágico produzido no Reino das Fadas. Abigail, curiosa, pergunta se é magia. Com um sorriso irônico, o mercador responde que sim, e que com certeza é um produto bem precioso. Ele pensava que ela mordeu a isca, a chamando de tola, e dizendo que parece que vai ser a hora de se retirar depois que fizer a última grande venda. Ele chama o Hanson e manda ele trazer aquela coisa. Hanson pergunta se ele está falando daquilo, e logo diz que entendeu. Então, ele traz uma caixa, colocando-a em cima da mesa. Abrindo a caixa, o mercador diz para ela dar uma olhada, deixando as servas curiosas tentando ver o que tinha dentro. Ele tira um vestido invisível de dentro dizendo que é lindo.
Ele diz que é um vestido feito com o orvalho da manhã, com os raios de sol do amanhecer e seda de teia de aranha. E já que é um vestido feito com magia, ele não pode ser visto por uma pessoa tola e perversa. Dizendo que tem certeza que Vossa Majestade consegue ver cada detalhe desse lindo vestido. Enquanto as servas estavam confusas, ele dizia que era tão leve que parecia não estar usando nada, fresco no verão e quente no inverno, além de ser lindo. Portanto, será difícil de encontrar outro produto tão precioso quanto esse no futuro. Ele pergunta o que Hanson acha, e se não é extremamente lindo, Hanson diz que sim, e que realmente é. O comerciante pergunta o que as moças acham, e se não parece que ele foi feito para a rainha. As servas ficaram nervosas, uma disse que sim, e que parece bem adorável, já outra disse que esse design é bem sofisticado. O mercador diz que como é perfeito para Vossa Majestade, lhe oferece pela metade do preço, 300.000 delona. Ela pergunta se ele está falando que isso é um vestido, ele diz que sim, e pergunta se ela está dizendo que não está vendo. Ele pensava que o orgulho dela não vai permitir que diga que não consegue ver. Ela então diz que pode ver, e como ele disse é realmente lindo. Ele pensa que conseguiu, mas aí, ela diz que é bem estranho, porque se parece com uma roupa masculina pelo que vê. Ela pergunta se não ficaria melhor nele do que em uma mulher, e com um sorriso maligno, ela diz para ele experimentar primeiro. E se ela ficar satisfeita, então vai presentear Sua Majestade, o rei, com ele. Extremamente nervoso, o mercador diz que pensando bem, parece que ele mostrou o produto errado, dizendo que vai trazer outro produto na próxima vez. Mas ela o interrompe dizendo que disse para ele vesti-lo, e diz que parece que ele entendeu sua ordem como uma sugestão. Ela então manda mostrarem a ele um quarto vazio para que se troque, e depois o trazer de volta. Os guardas o puxam pelo braço, enquanto ele gritava desesperadamente. De volta, ele usava apenas suas roupas de baixo, se sentindo envergonhado. Abigail diz que então, parece que realmente fica perfeito nele, e agora que o vestiu, acredita que deva ir para o lugar que lhe pertence. Furiosa, ela manda-o jogar nas masmorras, pois não consegue suportar vê-lo na sua frente. Com medo, ele pede por favor para que ela tenha piedade. Ela não acreditava nessa merda toda que tinha que ver, e se perguntava o quão inútil Abigail era. Ela manda trazer o próximo mercador que está aguardando. Depois desse incidente, a mudança de que Abigail deixou de ser a maior tola foi informada para a União dos Mercadores. A partir daí, ela parou de ser enganada. Vários mercadores foram levar mercadorias, mas todos saíram de lá completamente assustados. Ela gritava que queria algo fofo, único, por exemplo, algo que alguém de 11 anos iria gostar, já que Abigail nunca comprou algo que não fosse para ela. Um mercador disse que na verdade, ele possui um produto realmente mágico. Com cara de desânimo, ela perguntou se era mesmo, e o que é, e se é um vestido transparente. Ele diz que não, e diz para ela dar uma olhada primeiro. Então ele manda trazer o produto da carruagem. O produto chegou coberto por um lençol, e ele diz que é um espelho mágico feito pelas fadas, também é chamado de espelho da verdade. Eles tiram o lençol que cobria o espelho, e ela se aproxima vendo o seu reflexo. Ela então diz as palavras: "Espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todas?" O espelho começou a mudar, deixando ela surpresa. E então, o espelho diz que parece que ela é burra por fazer uma pergunta dessas. Deixando ela em choque, assim como o mercador, e todas as servas. O mercador começou a bater com a cabeça no chão, dizendo para a rainha o perdoar, dizendo que esse servo deve ter trazido um produto defeituoso que estavam planejando devolver. Pedindo por favor, ele pede para que ela não lhe mate. O espelho pergunta do que ele está falando, e se ele acabou de te chamar de produto defeituoso. Os homens começaram a cobrir o espelho com o lençol. O espelho perguntou o que eles estavam fazendo e mandou tirarem isso imediatamente, perguntando se acham que ele é um desses abre e fecha feito para esposas. Com lágrimas nos olhos, o mercador manda tirar essa coisa de lá, mandando jogar na carruagem e trazer outro produto.
Os homens nervosos correm para levar o espelho de lá, mas Abigail diz que não precisa fazer isso. Ela se aproxima e tira o lençol que estava cobrindo o espelho, e pergunta se ele a chamou de burra, e por que a chamou disso. Ele responde dizendo que é porque ela fez uma pergunta impossível de se responder. A mais bela de todas, ele pergunta quem poderia responder uma pergunta subjetiva e abstrata assim. Ele diz que há incontáveis pessoas no mundo com suas perspectivas de beleza, dizendo que ela pode ser a mais bela para uma pessoa, e mostrando a norma que estava atrás dela, ele diz que também, as pessoas podem ver a pessoa que está atrás dela como a mais bela. Norma envergonhada, pergunta se ele está falando dela, e diz que isso nunca. O espelho diz que é por isso que a sua pergunta foi muito burra. Tremendo, o mercador se curva pedindo para que por favor o perdoe, e diz que vai trazer outro espelho. Mas Abigail diz que vai comprar ele. Ele ficou confuso e assustado perguntando se ela disse que vai cortar os seus membros, mas ela diz que vai comprar esse espelho, pois gostou dele. Já em seu quarto, ela pergunta como deve chamá-lo, e se ele tem um nome. Ele diz que se chama Espelho, e ela pergunta quem diabo te daria um nome tão indigno assim. Ele pergunta o que foi, e diz que é chamado apenas de espelho. De qualquer forma, ele pergunta quem diabos dá nome para um espelho. Ela então diz que vai o chamar de Verite, e pergunta o que ele acha. Ele diz que ouviu que ela era um tipo de pessoa diferente. E que não quer dizer que não é ruim, e aí ele diz que Verite significa verdade. Então ela diz que vai ser Verite, e pergunta se ele pode fazer mais alguma coisa além de lhe dar informação. Ele diz que deve ser mais inteligente do que a maioria dos servos que trabalham no palácio. Ela diz que gostou disso. Um espelho com vida curta, ele foi preparado para ser quebrado em pedaços. Já que morrer seria melhor do que o desgosto de ter que agradar aquela rainha notória. Abigail, vendo seu reflexo no espelho, diz que ainda não consegue se acostumar com esse rosto, mas com certeza ela é bonita. Como agora esse é o seu rosto, falar com ele dá uma sensação estranha. De repente, o espelho começa a mudar, fazendo ela pular para trás apavorada. O espelho tomou a forma de um homem jovem com cabelos prateados. Ele pergunta se assim é melhor. Ela diz que é um rosto de um jovem, e diz que amou, e que é muito melhor. Ela diz que ele vai te ajudar a partir de agora no palácio. Então tem 3 coisas que ele precisa manter em mente se quiser continuar com ela. Ele pergunta quais são. Ela diz que primeiro, não é para usar a linguagem coloquial com ela. Segundo, ela quer que sempre fale a verdade como o seu nome sugere. E diz que não quer que minta ainda mais se for apenas para agradá-la. Ele pergunta se ela acabou de falar para um espelho que foi criado para te agradar, não te agradar. Ela diz que não é como se ele tivesse feito isso no começo. Ele então diz que como desejar, e pergunta qual é o último. Ela diz que esse é o mais importante, então é para prestar atenção. Ela diz que a mais bela de todas é a princesa Blanche. Sempre que ela fizer essa pergunta no futuro, é para ele ter a certeza de responder assim. Ele grita dizendo que já te falou, e que não pode responder uma pergunta dessas, e pergunta se ela não acabou de falar para ele apenas falar a verdade. Ela diz que é verdade, então tudo o que ele precisa falar é que a princesa Blanche é a mais bela de todas. Ele diz que ela causou tanta confusão mais cedo, e agora está te pedindo para fazer isso. Perguntando o que espera que ele faça. Ele se desculpa dizendo que tem seu próprio orgulho como espelho, então não pode ser 2 caras, e não vai fazer isso. Ele diz que pode não ter um corpo, mas isso não significa que não tem orgulho, sua vida tá ferrada mesmo. Com um olhar assustador, ela pergunta se é mesmo, fazendo ele tremer de medo. Enquanto ele estava dizendo que nunca vai fazer isso, ela então o quebra em pedaços. Naquele dia, quer dizer, o dia que encontrou aquela rainha estranha, ele ficou paralisado de medo com as palavras terríveis que estavam sendo ditas. Ela pergunta, espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todas? O espelho responde que a mais bela de todas é a princesa Blanche. Ela pergunta, quem é a mais adorável de todas? Ele responde, é a princesa Blanche. Então ela pergunta,
Quem é mais fofa? Ele responde enraivado dizendo que é a Blanche, perguntando se agora ela está feliz, e pedindo por favor para ela parar. Ele pergunta quantas vezes vai ter que fazer isso. Isso mesmo, esse foi o som dos seus princípios e orgulhos sendo quebrados em pedaços. Abigail pergunta por que sua voz é tão alta mesmo não tendo boca, e se não te falou para não usar linguagem coloquial com ela. Ele diz que seja, e não liga, e diz que agradar a esposa de um nobre seria melhor do que isso. Ele pergunta quantas vezes ela precisa falar a mesma coisa de novo, já foram 11 vezes hoje. Ela sorri perguntando se já perguntou esse tanto de vezes, ele enraivado diz que ela é realmente demais, e pergunta como ela consegue falar sobre a Blanche o dia inteiro. Ela diz que lhe escutar é o seu trabalho, e já que a resposta já está definida, tudo o que ele tem que fazer é falar. Ele pergunta por que é tão difícil vencer na vida. De qualquer forma, ela diz que está tudo bem, e diz para falarem sobre o próximo assunto. Eles vão escolher o que dar de presente para Blanche, sapatos, acessórios, e entre outros, por volta de 20 deve ser suficiente. Quase quebrando o espelho, ela diz para ele sorrir um pouquinho, dizendo que vai ser divertido. Mas ele grita dizendo que não quer, e que ela falou que comprou esses biscoitos de flor do amor perfeito da sua terra natal, dizendo para ela apenas levar logo isso para Blanche. Ainda gritando ele diz que sua mestra é muito horrível. Com raiva, Abigail pensa que ele continua usando linguagem coloquial com ela. Mas aí diz que já que é como um irmão mais novo ou um amigo, vai deixar passar. Ele então mantém distância, e ela pensa que ele está completamente emburrado agora, e consegue ver o corpo inteiro dele. Ela diz que é a rainha, e pergunta com quem mais pode conversar sobre coisas assim. E diz que ele também é o único que ela pode confiar nesse palácio. Ela pergunta se não podem falar sobre a Blanche, e diz que vai escutar o que quiser falar sobre a ciência da magia que gosta. Ele contente diz que acha que não tem jeito, enquanto ela sorrir pensando que esse nerd por magia caiu direitinho, falar sobre obsessões deve ser uma troca justa. Então ela pergunta se ele pode ajudar a escolher a cor da fita para embrulhar o biscoito. Ele a chama de Bibi, e diz para ela se aproximar, enquanto ela pensava que parece que ele não está mais bravo por estar lhe chamando pelo apelido. Ele diz que acha que a fita roxa é a melhor, e ela diz que sabia que ele tinha um bom olho. Ela diz que espera que a Blanche fique feliz quando receber isso, Verite pensa que é ela que parece a mais feliz. Então diz que tem certeza que a Blanche ficará feliz com isso. E diz que não existe uma criança no mundo que não ficaria feliz depois de ganhar biscoitos de flor do amor perfeito. Ela diz que vai acreditar nele, já que é o espelho mais inteligente de todo o palácio. E então, ela sai para entregar o pote de biscoitos para Blanche. Clara pergunta que presente é esse que estão levando para a princesa hoje. Abigail responde dizendo que são biscoitos de flor do amor perfeito, são uma especialidade da sua terra natal. Clara diz que já ouviu falar deles, e ouviu que são muito difíceis de obter no reino e ainda mais de importar, e aposta que a princesa vai amar. Abigail diz para ela não se preocupar, pois tem mais 2 potes, e ela pode dividir um com as outras servas. Clara fica contente perguntando como a rainha pode ser um anjo desses, e dizendo que ela é a melhor. Ela para dizendo para esperarem um segundo, e diz que parece que há um compromisso ocorrendo. O Duque Stoke estava conversando com a Madame Jeremy, a babá da Blanche. Norma diz que o Duque Stoke deve ter ido se encontrar com a irmã mais nova dele, a Madame Jeremy. Abigail se pergunta que mesmo assim, por que ele andou por todo o palácio até o quarto da Blanche. E se pergunta o que será que eles estão conversando sem preocupação alguma. Ela diz que aquela pessoa deve ser a responsável pela morte de Abigail. Depois que o Duque saiu e a babá entrou no quarto da Blanche, a Abigail se sentiu aliviada. Ela caminha para o quarto da Blanche dizendo que está tudo bem. Quem quer que seja o inimigo, ela não vai deixá-lo fazer como quiser. A Abigail chegou no quarto da Blanche e foi recebida por uma serva, que disse que a princesa Blanche estava no meio da aula de etiqueta dela, e disse para ela entrar. Abigail pediu que a Norma e a Clara esperassem do lado de fora por um momento.
Blanche em sua aula de etiqueta tentava caminhar com um livro em cima da sua cabeça. Abigail, encantada, pensava que ela tinha muita elegância. Enquanto a Blanche tentava se equilibrar, Abigail pensava que ela era fofa demais, totalmente adorável, perguntando como não existe uma câmera nesse mundo. Ela queria que seus olhos tirassem uma boa foto dessa cena. Ela não conseguia parar de admirar a Blanche, até que a princesa se desequilibra derrubando o livro. A babá, pegando o livro, diz que ela é a filha da senhorita Miriam, então tem certeza que vai conseguir aprender a etiqueta com perfeição igual a ela. Colocando o livro na cabeça da Blanche, ela diz para ela